gente, então vamos começar, né? Já está na hora. Boa noite a todos e a todas. Aqui quem está presencialmente, também quem está virtualmente. É uma satisfação estar aqui com a doutora Débora, uma juíza extremamente competente, uma amiga e uma professora também que vai trazer muito conhecimento para vocês. Eu estava falando aqui para o pessoal que está no presencial que nós escolhemos a dedo os professores dessa pós-graduação e hoje nós abordaremos alguns casos polêmicos na Justiça Federal. Acredito que muitos de vocês queiram saber sobre esses temas, quem milita perante a Justiça Federal, tem essas questões administrativas, ou quem está atuando também na Justiça Militar, com os crimes militares, mas quer conhecer um pouco mais da área, para quem quer estudar para concurso, enfim, eu acredito que é uma matéria muito importante para todo mundo, né? O direito militar, infelizmente, a gente sempre fala, ele é muito esquecido. Então, é sempre bom a gente trazer questões polêmicas, trazer os casos, até para chamar mais a atenção das pessoas para esse ramo do direito. Falando um pouquinho aqui sobre a nossa pós, para quem não conhece, né? A nossa pós é uma pós-flex, ou seja, ela vai ser presencial e também virtual. As aulas vão ser ao vivo, então vão ser transmitidas ao vivo, os alunos podem fazer perguntas e tem todo um cuidado nesse atendimento ao aluno, né? A Raquel aqui, que é o nosso contato aqui no Rio de Janeiro, é bem solícita, bem prestativa, então quem quiser tirar alguma dúvida, os professores também, vocês podem mandar e-mail para os professores ou até aqui para a Vebo, que eles vão ter o maior prazer em responder vocês, tá? E o corpo docente e tudo mais, vocês podem conferir lá no site da Vebo, saber quem são os professores, mas nós procuramos agregar o conhecimento de juízes, promotores, defensores, advogados, militares, para trazer o que há de melhor no direito militar para vocês. Bom, quem está assistindo aqui presencialmente hoje vai ganhar um vadimeco da Vebo. Quem está virtual e morar aqui no Rio de Janeiro ou vier para cá também pode vir aqui buscar o seu vadimeco, tá? É esse aqui, que está na pontinha, não sei se dá para vocês verem. E quem se inscrever para a nossa pós-graduação vai ganhar um vadimeco no ato da matrícula. E também lembrando que a nossa pós está com desconto de 30%, né, para vocês aproveitarem essa oportunidade. Tá bom, pessoal? Sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra para a doutora Débora, que certamente vai contribuir muito com o nosso estudo aqui. Débora, a palavra está com você. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Bom, meu nome é Débora Malik, eu sou juíza federal. Atualmente eu estou na coordenadoria dos juizados junto ao TRF. Fiz mestrado na UF e estou fazendo doutorado agora na Estácio e me interesso muito sobre a área de direito administrativo. E eu pensei em trazer um caso concreto para a gente conversar, debater sobre ele, que traz várias hipóteses que a gente pode vislumbrar, tanto no direito civil, como constitucional, como administrativo e militar. Trata-se de uma questão que aconteceu na Marinha, eu estou vendo que muitos colegas são da Marinha também, e foi uma questão de transexualidade na Marinha. Ou seja, um concurso que um homem ingressou, e hoje era sargento da Marinha, e no meio do caminho ele se viu com a identidade de gênero feminina e pediu para alterar o seu nome social no Estatuto da Marinha e nos registros e a forma de vestimenta e a utilização dos espaços reservados para a mulher. Então, o caso é basicamente esse. Eu pensei em trazer para essa nossa conversa esse caso e destrinchando esse caso com vocês em todas as hipóteses e todas as questões jurídicas. Aqui a gente não está falando sobre questões éticas, morais, raciais, religiosas. Não se trata disso. Se trata de uma questão jurídica que aconteceu na Justiça Federal que o TRF decidiu. Então, assim, é uma questão de muita polêmica, uma questão midiática, que às vezes os jornais vinculam de forma não exatamente como aconteceu, e, enfim, não é esse o tratamento que a gente quer dar aqui. Então, esse caso foi dessa sargenta, que ela ingressou na Marinha no quadro de armamentista, e foi colocada na reforma compulsória, considerada como incapaz pela junta médica. Ela passou por vários tratamentos, licenças médicas, até que no final se concluiu que ela deveria ir para a reforma. Um outro adendo nesse caso é que ela entrou com uma ação na vara de família de Niterói, pedindo para alterar o nome social dela, e isso fizesse constar na Marinha. Então, ela acredita que, em razão disso, dessa modificação toda, que ela foi colocada em reforma. E ela pede duas coisas.
voltar para a ativa, que ela não seja considerada incapaz, e que o nome dela seja alterado conforme foi decidido na vara de família. Inicialmente, eu vou lembrar para os colegas que a sociedade está em constante mutação, então a gente não pode fechar os olhos para essas questões sociais. Isso são questões que acontecem no dia a dia, com a evolução, e que o juiz ou o operador do direito deve olhar e considerar de forma jurídica para poder decidir. Só que as questões legais ou jurisprudenciais sempre vêm a reboque, vêm depois. Primeiro tem a modificação da sociedade em si, os comportamentos, a forma de ver a vida enfim, a forma de se comportar socialmente. E depois vem o direito ou a lei, a reboque. Então, esse caso é um caso polêmico que tem já algumas decisões do Supremo nesse sentido, tem algumas leis que já foram sendo alteradas, mas que não é um caso de simples solução, não é uma solução correta ou errada ou certa, não, é uma questão para a gente refletir, para a gente pensar em todos os ângulos que a gente pode ver desse caso. Como os senhores sabem, né, as Forças Armadas têm dois pilares, a hierarquia e a disciplina, e são estritamente legalistas. Então, o que não está na lei é desconhecido pelas Forças Armadas. A Constituição, por outro lado, estabelece que, no artigo 535, que toda lesão ou ameaça de direito deve ser conhecida pelo Poder Judiciário. Então, se tem alguma questão que está ferindo algum direito, a parte pode entrar no Poder Judiciário questionando determinadas condutas, que foi justamente o que aconteceu nesse caso. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma jurisdição única, ou seja, o Poder Judiciário que vai dar a palavra final sobre esse caso, que muito embora a pessoa possa discutir administrativamente dentro das Forças Armadas, isso não vai ser uma solução final. Se ela quiser ingressar no Poder Judiciário, o juiz vai conhecer daquela questão e vai se manifestar e decidir de acordo com os fatos que está provado ali. Nessa questão da reforma compulsória, nós podemos examinar, no primeiro ponto, a questão do mérito administrativo. Por que eu estou falando isso? Porque antigamente a gente via o mérito administrativo como um dogma intangível, que o Poder Judiciário não podia nem examinar, nem conhecer, porque vigorava o princípio da oportunidade da conveniência. E isso já está sendo modificado. Atualmente a gente já não analisa mais as questões administrativas sobre esse viés, porque o Poder Judiciário cada vez mais está sendo chamado a enfrentar as questões administrativas e verificar se naquele caso tem legalidade, ou seja, se aquele ato foi praticado de acordo com a lei e se tem legitimidade, se também está de acordo com os princípios do ordenamento jurídico. Então, o que acontece? Não basta a gente pegar e olhar a lei formalmente, de forma objetiva, ou abrir a Constituição. A gente tem que entender o sistema para ver se aquele ato administrativo faz sentido naquele conjunto, naquele ordenamento jurídico. Isso que é a legitimidade que a gente vai examinar naquele caso concreto. Então, nessa questão que essa sargenta pediu a alteração do nome dela, a primeira coisa que a gente vai falar agora é a questão do nome social. Nós sabemos que a Lei de Registros Públicos, 6.015/63, no artigo 57 e 58, tratava que não poderia ser alterado o nome, o prenome não pode ser alterado, para dar uma estabilidade social, enfim, tem uma confiabilidade do mercado. Então, não pode ser qualquer fato que pode alterar o nome da pessoa, a não ser que seja uma questão que o Supremo já decidiu, vexatória, uma questão humilhante, aí a pessoa pode entrar pedindo para alterar o nome. O decreto 8.727 de 2016 já reconheceu, no âmbito da administração pública federal direta, a possibilidade do nome social nas administrações. Então, isso quer dizer o quê? Se ela tiver um outro nome, esse nome vai ser considerado para a administração pública federal, ele vai ser utilizado, o nome do gênero. Porque o que acontece? Na questão da transexualidade, a pessoa se vê com um gênero diferente do que ela é. Então, por exemplo, eu nasci mulher, mas eu me considero homem desde sempre.
E isso causa angústia, causa sofrimento, causa instabilidade, e não feriria a dignidade da pessoa humana se ela não pudesse alterar o nome dela, se ela não pudesse alterar o estatuto social dela, não pudesse alterar o gênero dela. Nesse caso, o STF já tem 2 representativos de controvérsia que o STF já decidiu. O 778, que reconheceu que a pessoa pode ser reconhecida pelo nome social dela. Nesse caso, foi uma pessoa que foi no shopping, no Rio Grande do Sul, e queria usar um banheiro, e foi negado pela administração do shopping, porque ela queria usar um banheiro de gênero, e nesse caso ela pediu também dano moral. Então, esse tema foi afetado para discutir essa questão da transexualidade, da identidade de gênero, da dignidade da pessoa humana, e dos danos morais ainda não foi decidido, mas foi afetado como um tema de repercussão social, quer dizer, tem uma relevância social muito grande, que envolve várias pessoas. E no tema 761, o STF já decidiu que o registro social pode ser alterado com base no entendimento da pessoa, no simples fato dela manifestar a sua vontade de querer alterar o seu nome, sem precisar mudança de sexo. Ou seja, eu não preciso fazer uma cirurgia, eu não preciso fazer nenhum outro ato para que eu tenha modificado o meu registro com o meu nome social. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pode pensar, não, ela quer mudar o nome, mas ela não fez nenhuma cirurgia. Ele ainda continua com aquele gênero. E aí o STF já decidiu que a questão de gênero está ligado à dignidade da pessoa humana, está ligado a como a pessoa se vê, e essa questão principiológica da dignidade da pessoa humana. Importante nesse caso também que o Supremo se manifestou no sentido de que, nesse caso dos transexuais, o Brasil está como o maior índice de violência contra as pessoas, de discriminação, e que as pessoas estão marginalizadas. Então, essa é uma questão jurídica vista de um ponto constitucional que deve ser tratada à luz da dignidade da pessoa humana e de como a pessoa realmente se vê, qual o gênero que ela se vê, e que isso pode ter várias consequências. Nesse caso que a gente está tratando, desse militar que foi para a reforma, ele foi considerado incapaz do serviço militar com base num CID, porque nós sabemos que todas as juntas médicas devem declarar o CID daquela pessoa quando ela está doente, quando sofre um acidente, ou para reformar. E o CID considerava que transexualidade era uma doença que incapacitava a pessoa, só que esse CID foi retirado pela Organização Mundial de Saúde e hoje em dia não é mais considerada uma situação incapacitante. Então, apesar de, naquele caso, a Marinha ter considerado isso como justificativa, hoje em dia não é mais aceitável e pode ser questionado, inclusive, no Poder Judiciário essa questão. As questões que foram suscitadas pela União. Primeiro ponto que eu acho assim, muito importante, o marinheiro, esse sargento, ele fez um concurso para aprendiz de marinheiro, num processo seletivo. Nós sabemos que o edital vincula, o edital faz lei entre as partes. E, nesse caso, quando ele fez o concurso, ele se prestou àquelas regras e obedeceu aquele ditame. Então, a União falou o seguinte, agora, ele sabia que o concurso era para os homens, que não haveria espaço para uma mulher fazer concurso, que não teria uma carreira feminina, que aquela carreira seria masculina. Então, se ele está pedindo agora para reingressar nos quadros, não tem como, porque ele fez um outro concurso, aquele concurso é um edital que vincularia as partes, a lei entre as partes. Ocorre que também, nesse aspecto de concurso e edital, nós sabemos que tem várias decisões do Supremo possibilitando certos descrimes na formação do edital. Então, por exemplo, o Supremo já decidiu que, quando for feito um concurso, se o edital prevê critérios que sejam razoáveis com
a atividade que a pessoa vai desempenhar, aquilo seria constitucional. Então, num caso que o Supremo decidiu, para bombeiro, por exemplo, é constitucional uma pessoa que tem, só pode fazer concurso para bombeiro quem tem acima de 1,60 m. O Supremo decidiu que isso era constitucional, porque entendeu que era razoável, naquele caso, fazer essa discriminação de característica. Também nós temos que ponderar nesse caso que para o ingresso na carreira, em todas as carreiras, mas especialmente na militar, nós temos regras, nós temos uma lei e temos a necessidade do serviço e tem um quadro da carreira, não é uma coisa solta. Então, a lei 9.519 de 2017 já trata do quadro da carreira dos militares, sendo que essa lei já foi alterada e determinou que os militares, eles podem mudar de configuração nos quadros de acordo com a necessidade do serviço. Isso já estava previsto. O tema 121 do Supremo diz que apenas a lei pode alterar. Então, se for, por exemplo, um normativo, uma portaria que tente alterar os quadros de que é feita a formação militar, não seria constitucional. Mas, nesse caso, nós vamos lembrar que a Lei 12.705 de 2012 permitiu que as mulheres ingressem na Marinha. Então, hoje, nós vemos, dentro da Marinha, várias mulheres. Inclusive, a Lei 13.541 de 2017, que já é mais recente, reestruturou os corpos e os quadros da Marinha. Ou seja, dizendo que homens e mulheres têm direitos iguais. Então, nesse caso, ficaria a pergunta: se a própria lei está falando que homens e mulheres têm direitos iguais e permite que as mulheres atuem na Marinha dentro dos quadros, por que a Marinha, da forma administrativa, colocou esse sargento, essa sargenta militar em reforma e não reabilitou ela para um outro trabalho, para um outro cargo dentro da própria lei, dentro da necessidade do serviço? Isso seria uma coisa que a gente tem que refletir sobre isso. O Ministério Público Federal também está atento a essa situação e já verificou nas 3 forças esses casos de transexualidade e reforma compulsória, ao argumento da incapacidade da pessoa que está ali exercendo. E, em razão disso, ele instaurou uma portaria e uma orientação afirmando que isso viola os direitos humanos, que a administração não pode agir dessa forma, que deveria reabilitar aquele servidor, aquele militar, num outro cargo que ele pudesse exercer. Também, a Defensoria Pública da União, aqui no Rio de Janeiro, entrou com uma ação civil pública, aqui no TRF da 2ª Região, argumentando essas questões todas, porque isso é um direito coletivo, quer dizer, várias pessoas estão envolvidas nessa questão, às vezes pessoas que nem querem ou não têm condições de ingressar no judiciário de forma individual, ou não podem, ou por outras questões não ingressam. Então, a Defensoria entrou para discutir essas questões e para pedir que o judiciário dê uma decisão no sentido de que aquela pessoa deve ser reabilitada em um outro cargo, dentro daquela força, e não ser posta em disponibilidade, considerada como incapaz, porque o simples fato dela se ver como um outro gênero não a tornaria incapaz. E, inclusive, nesse aspecto, se a gente for pensar também em nível internacional, o Brasil é signatário de vários pactos internacionais e acordos que nós somos obrigados a cumprir. Então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos fez um consultivo sobre esse assunto e reafirmou na linha que é essencial o direito à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa humana, e que isso seria reconhecido em nível maior, além do Estado. E o Brasil, como signatário desse acordo, deveria cumprir, se comprometer a cumprir internamente. O que eu estou tentando trazer para vocês para vocês pensarem que coisas da vida prática e questões
que acontecem no dia a dia têm diversas implicações. Nesse caso, a gente está avaliando a questão da reforma, da incapacidade, do nome, da dignidade da pessoa humana, da forma como a pessoa se vê, da estabilização social, da paz social. Tudo isso está envolvido nesse caso. Então, são coisas que demandam uma análise reflexiva e do ordenamento num conjunto como um todo. Não apenas olhar a letra fria da lei, se pode ou não pode, mas que o ordenamento jurídico deve ser visto como um sistema de vasos comunicantes, de forma interligada. E esse é o papel do operador do direito, enxergar além daquilo que está posto ali. É um caso bem interessante, Débora, eu acho até para quem atua na administração militar, para poder acolher essa pessoa, lidar direito com essa pessoa, porque por ser um ambiente predominantemente masculino, tem muito preconceito. Então, até para ensinar as pessoas como tratar esse transexual, até na questão do serviço militar, para a pessoa saber, eu devo me alistar, devo me apresentar, quais são as implicações jurídicas, né, de eu mudar o meu gênero, enfim, todas essas situações que a pessoa precisa saber, e a pessoa que atua na área militar, na administração militar, ser sensível a essas questões e procurar dar um melhor acolhimento e atendimento, né? Porque muitas vezes isso pode evitar até uma judicialização de algumas questões, se for resolvido no âmbito administrativo. Então, é importante esse olhar diferenciado, justamente amparado na Constituição Federal e nos tratados internacionais de direitos humanos, no sistema todo, no ordenamento jurídico como um todo, como você disse. Agora, vocês percebem como que isso vai trazer reflexos práticos e jurídicos. Um outro caso que a filha de militar recebia pensão, hoje em dia não cabe mais, mas a gente ainda tem muitas ações na justiça militar com pessoas recebendo pensão, genitora, filha divorciada, viúva, enfim, vários casos. Um caso que ela estava recebendo, pediu para alterar o seu nome para o do sexo masculino, fez cirurgia, e aí quando foi na Marinha fazer prova de vida, a pessoa responsável olhou e falou assim, mas você é do sexo masculino, não teria direito a receber essa pensão. Aí essa pessoa entrou com a ação na Justiça Federal questionando isso, pedindo para ter direito à pensão. E nesse caso, o juiz entendeu que ela não teria direito, porque se ela se vê como do sexo masculino, e se ela sempre se viu assim, ela não teria o direito a receber a pensão. A lei, na época, era bem clara, seria apenas para as pessoas do sexo feminino. Então, isso tem um impacto gigantesco, jurídico e financeiro. Agora, uma outra questão que é importante para a gente pensar é que o Supremo decidiu que essa questão de gênero é como a pessoa se vê, e ela sempre se viu assim, desde criança, desde sempre, só agora que foi reconhecido, mas é um ato declaratório. Então, nesse caso, o juiz deu uma sentença declaratória, ou seja, ela é um homem e não teria direito. Agora, se nós formos considerados como constitutivos, isso poderia ter reflexos financeiros gigantescos, de várias formas, de várias pessoas. Então, eu acredito que tem que ter uma certa coerência em todo o sistema. Ou a pessoa se vê como homem e é homem, e aí vai seguir as leis daquela forma do sexo masculino, com aquele regramento, ou é mulher, e aí vai ter as outras coisas com mulher, mas que também vão ter vários impactos financeiros, jurídicos, práticos, inclusive de convivência, como a doutora Mariana está falando, de convivência ali dentro do serviço militar, e, enfim, são questões de difícil reflexão, difícil solução na prática. Então, o que eu queria hoje trazer para vocês é que essa questão da transexualidade nas Forças Armadas, muito embora ainda tenha muito preconceito, ainda seja muito difícil para as forças lidarem com isso, por questões da própria, como chamar a pessoa, como a pessoa se comportar, a roupa que a pessoa vai usar, o banheiro que ela vai usar, enfim, questões práticas muito difíceis, como realocar ela em outra atividade. Muito embora tenha essas questões todas, essa questão envolve todos os ramos do direito, e nós não podemos nos fechar com um olhar que não seja um olhar constitucional, um olhar da dignidade da pessoa humana, um olhar da felicidade. A gente sabe que nos direitos fundamentais já foi dito direito à paz, direito à felicidade, que são os novos direitos mais modernos, que é o que nós buscamos hoje em dia, e não apenas aqueles direitos iniciais,
que nós tínhamos, que estudamos o direito constitucional. Então, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha sido clara e estou aberta a perguntas, e sugestões e críticas, enfim, conversar com vocês. E eu acho que é isso. Eu queria agradecer muitíssimo a doutora Débora. É um prazer ter um corpo docente assim tão capacitado, né? E a Débora, além de ser uma amiga, é uma profissional muito competente. Estou muito feliz de você estar conosco aqui na pós, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. Prazer de estar com vocês aqui nessa noite. Muito obrigada.